da parte gráfica do Ovirt Engine. E você clicava aqui, ó, New Host, você selecionava hosts, né? Depois vinha aqui New Host. E você colocava aqui o nome do seu host, que vai virar o hypervisor, algum comentário, o endereço IP dele, e depois vinha automaticamente aqui a porta do SSH que ele vai conectar lá para instalar os pacotes necessários. Tá? A partir de agora, esse aqui é uma VM onde eu estou usando o CentOS 7 e com a ferramenta Ovirt Register eu consigo registrar esse host, digamos assim, no Ovirt Engine. Então, basicamente, eu rodo o comando aqui, Ovirt Engine, Ovirt Register, -engine, -fkdn, e o fkdn do engine, né, que seria o Full Qualified Domain Name. Seria engine local domain, como é aqui o meu teste, né. Eu dou Enter, ele vai te mostrar algumas informações durante a tarefa de registrar. Alô? Alô? Melhorou. Durante a tarefa de registrar esse host, no caso o CentOS 7, no Ovirt Engine, ele vai te mostrar algumas informações do certificado que ele baixa, CA do Ovirt Engine, os fingerprint, aonde que ele salvou a chave pública do Ovirt Engine, para depois o Ovirt Engine conectar nesse host e instalar os pacotes. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou na parte web. Ó, não dá para enxergar muito bem por causa da show, mas vocês estão vendo ali que apareceu um host ali, né? Apareceu uma chavezinha. Se eu clicar no botão direito, eu posso aprovar ele, tá? Então, basicamente, essa é a ferramenta que a gente está disponibilizando a partir do 3.6. Então, você instala o repositório do Ovirt, depois digita Ovirt Register, o IP do teu Ovirt Engine, e ele vai aparecer para você, é só aprovar, tá? Além disso, nós também atualizamos o Ovirt Node. Quem é que conhece o Ovirt Node de vocês? Você conhece, você também? Seria o ESXi do VMware, né? Que é uma distro pronta para rodar qualquer tipo de virtualização, rodar as VMs, enfim. O Ovirt também provê essa ISO, né? essa imagem. Então, você vem aqui na parte de engine e você coloca aqui o FQDN do teu Ovirt Engine e ele vai aparecer lá também. Essa TUI, né, essa Text User Interface, ele também está integrado agora com essa nova ferramenta para registrar o Node. Então, a gente coloca aqui engine.local domain. Vem aqui. Aqui, vocês estão vendo aqui esse checkbox. Esse checkbox é só para a gente... Ele vai, por default, ele está habilitado, mas você pode desabilitar. Porque você pode colocar o IP aqui em vez de ser o FQDN, né? Você não quer usar o FQDN, aí ele não vai validar o teu certificado com o que tu provou aqui, o certificado CA do Engine. Pronto, aplicou as configurações e registrou o Node lá no Ovirt Engine. Vou fazer um refresh aqui. Apareceu lá, o Ovirt Node. Então eu clico nele, botão direito, aprovado. Ele só quer confirmar comigo se eu quero chamar ele de Ovirt Node. Vou dar um OK, vou dar um outro OK, que eu não quero configurar o Power Manager. Nesse momento, esse aqui é uma VM, lá não tem nenhum tipo de Power Manager. Aí eu aprovei, ele está trabalhando para instalar os pacotes necessários. Ele não vai instalar muito pacote, por quê? Porque o Ovirt Node, a distro ela já vem pronta, né? Você não precisa baixar nada. Então ele só está fazendo algumas configurações, como setando o time, né?
algumas configurações básicas. Depois ele vai aparecer como aprovado, né? Up. Daí já vai estar pronto para rodar as máquinas virtuais. Por favor. Eu fiz alguns testes e está funcionando, mas se tu tiver algum problema hoje, eu trabalho na equipe do VirtNode faz um ano, eu mudei de equipe, então estou interessado no feedback. Se tu encontrar algum problema, eu depois passo meu e-mail ali no final dos slides. Eu fiz um teste e está funcionando, para ser limpo, não é para acontecer, não precisar fazer nenhuma configuração adicional. Ó, então ele já mudou o status dele aqui, ó. Ele ficou verdinho. Ele já foi aprovado e está pronto para rodar as máquinas virtuais. Tá? Agora eu vou voltar aqui para os slides. Aqui é como você instala essa ferramenta, o VirtRegister, na tua distro, tá? Basicamente, você pega e faz no Fedora 22 agora, um DNF install Python 3 ou VirtRegister. Ou no EPEL 7, ou yarn install Python ou VirtRegister, tá? Por que eu estou falando essas distros? Porque o EPEL 7, ele usa em yarn ainda e está rodando com Python 2. Por isso que o nome do pacote é Python-virt-registers. E no Fedora é DNF install Python 3, porque o Fedora já suporta um Python 3. Então, essa ferramenta suporta Python 2 e Python 3. Deixa eu ver o que mais. Algumas pessoas me perguntam por que o nome do pacote chama Python. Por que tem um Python na frente? Porque como essa ferramenta, como esse pacote provê uma biblioteca Python, que essa tool chama, pelo guideline do Fedora, você precisa chamar Python na frente. Então, por isso que tem isso. Então, se você quiser hoje testar, vai lá no Fedora, com essas distros do Ovirt 3.6, vocês vão conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Como é que funciona? Basicamente, essa ferramenta ela vai lá, faz um HTTP request para o Virt Engine, detecta que tipo de protocolo ela está usando para fazer o registro do Node, porque essa ferramenta ela suporta tanto o protocolo antigo quanto o novo. O novo, o engine ele provê via service, né? Depois ele pega e salva o ID da máquina, né? O número único da máquina, né? E salva no etc vdcm vdcm ID. Depois ele vai lá e baixa o certificado CA do Virt Engine. E ele vai te mostrar na tela algumas informações do certificado para você validar. Depois, no passo 4, ele vai baixar a chave pública do Virt Engine e armazenar no teu Authorized Keys. Por que isso? Porque senão ele não consegue, o Engine não consegue fazer SSH para o teu Node e mandar instalar os pacotes, né? E no final a gente também faz um HTTP request para iniciar o registro no Virt Engine. O Virt Engine detecta que a gente fez o HTTP request para fazer o registro e ele aparece lá para aprovar. Eu já fiz a demo para vocês. Aonde que fica o log? A ferramenta, ela detecta se está rodando o journal, né? Ou se tem por exemplo, se é um EPEL 6, ele vai gravar o log no var log messages. Se é um Fedora, ele vai gravar no journal. Então, você pode usar o journal CTL, o journal control, né? Ou ir no var log messages. Ou até mesmo, se você quiser salvar esse log, você usa "-log" e o nome do arquivo que você quer salvar. Tá? Já mostrei como é que ele é integrado no VirtNode. E como é que se contribui para esse projeto. Basicamente, todos os nossos projetos do Virt estão no gerrit.virt.org, daí /, o nome do projeto. Então, se você achar que pode contribuir, pode mandar algum patch, será muito bem-vindo. E no final ali eu mostro como é que tu faz um build local para testar a tua alteração. Basicamente é isso, pessoal. Essa feature é nova, ela vai estar na próxima versão do 3.6, mas se vocês quiserem já usar no Fedora,
no CentOS 7, é só dar um YAM ou DNF para testar. Meu nickname é Douglasland, você pode me encontrar no RC ali no ofc.net e o canal é o Virt. E o meu e-mail é douglasland@redhat.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, agora é a hora. Então, como não tem nenhuma dúvida, espero que... tem uma dúvida. É que eu acho que o microfone estava ruim. Ainda bem que eu troquei. Isso aí eu acho que tá para setembro, tá? Mas isso aí vem atualizando conforme o desenvolvimento, tá? Então o melhor sempre é tu acompanhar a lista users no virt.org, porque esse cronograma vem sempre atualizando, porque às vezes a feature fica pronta antes e deadline pode ser um pouquinho curto, então depende muito, tá? E a atualização, se você quiser atualizar do 3.5 para o 3.6, você digita engine setup, que é o mesmo comando que você vai instalar o teu engine, teu Virt Engine, que é a parte gráfica, ele vai detectar que você tem a versão anterior e vai atualizar. Já no Virt Node, você pode baixar a ISO e botar ela. Daí, quando você botar ela, ela vai detectar que tem um antigo e vai atualizar. Ou você pode instalar o RPM no Virt Engine, o RPM do Virt Node, e pela interface gráfica você consegue atualizar também. Tá? É uma boa pergunta. Ele já vai vir com tudo pronto para agora no 3. Ele já está no 3.5, ele já tem, tá? Se você baixar a ISO, ele já vai estar suportando o Host Engine. Mas o 3.6 a gente já está. Oi? A gente criou. A gente criou alguns Jenkins jobs, né? Que ela é tipo cron tab, ele fica fazendo build dos ISOs. Diariamente. Então, se você quiser testar, pega meu e-mail, me manda um e-mail que eu te mando o link para você testar o 3.6, que eu espero que você me ajude a testar, porque quanto mais feedback, melhor. O Host Engine a gente deu uma melhorada, a gente já está usando o Host Engine que vai ser lançado no 3.6 também. Tá? Ele tem várias melhorias, como o Amador falou, ele vai suportar a SCSI, então o Overtnode também vai suportar isso. Tá? Mais alguma pergunta? Pois não. Claro. Nós utilizamos o KVM por baixo dos panos. O senhor utiliza Zen ou alguma outra plataforma? Uhum. Prazer em conhecê-lo. Eu sei, eu imagino que seja bem caro para vocês, porque não é uma empresa pequena, né? É uma empresa bem grande. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada no Virt, tá? Ele levantou uma questão importante. A gente está falando aqui de um produto open source, né? Você vai ter suporte pela comunidade, troca de conhecimento, mas se você quiser, no futuro, migrar para o Heavy, né, que é o Red Hat Enterprise Virtualization, você pode migrar e a gente vai dar o suporte para você fazer essa migração. Enfim. Eu acho que até seria mais fácil para vocês chegarem lá e dizer...
Então, outra coisa importante, assim como o Red Hat, a gente, no Virt, você sempre vai ter as novas features. Sempre vai ter tudo que é top. No Red Hat, sempre vai ser a coisa bem madura, bem estável, bem testada, vai ter suporte. Então, enfim, mas a gente... Parece que não é para vender Red Hat nem nada, mas é bom levantar sempre que existe essa possibilidade. Mas eu acho que era uma boa, de repente, bater um papo com esse pessoal do KVM lá, se eles estão usando, por exemplo, o Vit Manager. Eu não sei o que eles estão utilizando, estou chutando, né? Se eles estão utilizando o Vit Manager lá para fazer um gerenciamento de máquinas parrudas ou enterprises, eu acho que talvez seja uma boa opção você migrar para o Virt, né? E depois, se você também quiser mandar um e-mail para nós, seja perguntando alguma informação, por favor. Eu comentei ali nos slides. Assim, essa ferramenta, a gente terminou ela, na verdade, terminei ela semana passada. Então, como eu sou empacotador do Fedora, foi bem rápido. O Marcelo também foi lá e aprovou para mim, fez o review da ferramenta, do pacote, conseguiu aprovar. Agora, essa semana não deu para trabalhar nela, porque estou no FIS, mas semana que vem eu pretendo fazer o empacotamento dessa ferramenta para Debian. Eu não sou empacotador Debian, eu nem sei como é que faz um ponto Debian, mas se alguém aqui for Debian, você consegue fazer? Pô, então, por favor, seria muito bem-vindo, ajudaria bastante. Então, o Virt 3.6, ele está em alfa agora. E a gente conseguiu também, pela comunidade, assim como está te oferecendo, outras pessoas se ofereceram para empacotar o VDSM, que é o agente do hypervisor. Então, ele foi empacotado e está lá disponível já. Só que está em alfa, tem que testar isso. Mas, por exemplo, o que a pessoa tem que fazer hoje para ter esse hypervisor rodando em Debian? Ela tem que ir no Virt Engine, clicar em novo e adicionar ele. Mas, se você me ajudar a empacotar o Virt Register, a pessoa não precisa ir no hypervisor, só digita uma linha de comando. Ou a segunda opção também, que é essa ferramenta que eu demonstrei aqui, que ela é uma biblioteca para fazer registro de Node. Então, a pessoa também pode pegar e fazer a adaptação ao código dela para ela mesma fazer o registro usando a ferramenta. Então, seria útil se pudesse nos ajudar. Além de ter também outros pacotes para empacotar para Debian, cara, também. Se você quiser, além desse, tem os agentes, tem outras coisas. Uhum. Não estava lá ainda. Sempre é bom lembrar também que nós estamos falando do hypervisor. A gente está empacotando, testando para o Debian nessa 3.6. Se você quiser rodar uma máquina virtual Debian, FreeBSD, Windows, tudo isso roda dentro do Virt Engine, não tem nenhum problema. A gente só quer dar mais opções para quem gosta de Debian poder usar Debian. Uhum. Aham, sei. Uhum. É que tudo depende. A gente vem atualizando as tecnologias, né? E cada tecnologia tem uma licença. E nem todas as licenças são compatíveis com o Fedora, com o EPEL. Por isso que nós temos um repositório
diferente, né? Então, assim que a gente conseguir tirar, alcançar que todos os softwares tenham as mesmas licenças, por exemplo, o GWT, tem algumas coisas assim que precisa fazer uma melhoria para poder incluir no Fedora, né? Eu lembro que a gente começou a empacotar vários pacotes no Fedora, no EPEL, mas aí a gente teve que parar devido a algumas coisas que a gente ainda estava trabalhando para migrar para o Fedora. Então, acho que nas próximas versões já vai estar tudo no Fedora ou no Debian. Só você digitar lá Ian ou apt-get e vai estar tudo pronto lá. Mais alguma pergunta? Pode ser também sobre o Virt, precisa ser sobre o Virt Register. Enquanto o pessoal aí está... Por favor. Tá, a pergunta pelo aplicativo foi a mesma feita aqui, né? Se ele utiliza o KVM. O Ovirt, ele nasceu exatamente para preencher essa lacuna da falta que, né, que existia de uma ferramenta empresarial, profissional para virtualização, utilizando o KVM como infraestrutura para virtualização. E à medida que o projeto foi crescendo e foi se adicionando recursos, a gente conseguiu cada vez mais aproveitar coisas que o KVM vinha oferecendo. Então hoje a gente tem uma relação muito próxima assim com tudo que o KVM oferece em relação a tecnologias e possibilidades de uso. A gente tem inclusive um dos objetivos formais do projeto oferecer para o usuário do Ovirt a possibilidade de usar os novos recursos que o KVM vem desenvolvendo o mais rápido possível. Então, uma vez que o KVM vai lá e oferece uma nova funcionalidade, oferece um novo recurso, a gente tenta implementar o mais rápido possível isso dentro do Ovirt para que o usuário consiga usar aquele recurso de forma também rápida. Não é só usar o KVM como a fundação assim, para virtualização, é conseguir usar o KVM em tudo que ele pode oferecer, né? Eu só queria falar mais uma coisinha. Como a gente falou, voltando a esse assunto do KVM ser suportado, enfim, é o KVM por baixo, mas a comunidade Zen tem mostrado interesse em participar e ajudar do Ovirt. Então, em um futuro, provavelmente, o usuário vai poder utilizar KVM, Zen, vai só selecionar que tipo de hypervisor ele quer. Então, vamos continuar aguardando o pessoal do Zen, da comunidade Zen, para... Uhum. Vai ser só eles vão só adicionar as features e as coisas que eles precisam para fazer o sistema deles rodar. Eu acho muito interessante isso, porque o usuário vai poder escolher que tipo de... De repente ele tem um legado lá que ele ainda precisa do Zen e quer continuar utilizando o Virt, então ele vai poder utilizar. Só queria fazer esse comentário. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Bom dia. Eu vou apresentar um caso de estudo, né, utilizando o Virt, né, a parte de VDI. Para quem não me conhece, sou o Cândido Rafael, pode me chamar de Rafael, é mais comum para mim, né. Sou contribuidor do Virt, também sou embaixador do Fedora, projeto Fedora, e eu trabalho como engenheiro de suporte na Remote Linux Experts, né. Eu acho que o Amador já deu uma boa ideia da arquitetura, né? Vou falar um pouquinho como é que é o VDI, utilizando o SPICE, protocolo SPICE, no Virt, né? Então, quais são as vantagens de utilizar o SPICE, né? Você tem um gerenciamento centralizado, né?
Você tem tudo centralizado nele. Tem política de segurança, né? Ele provê uma experiência para o usuário de um desktop real, mas só que ele está virtualizado. Você tem é possível usar múltiplos monitores nele, né? Você pode, com qualidade HD, você tem um bidirecional de áudio e vídeo, né? Então, como é que ele consegue entregar esse recurso dessa forma? Né? São os codecs de áudio e vídeo, né? Eles têm as compressões, consegue te entregar isso via rede com qualidade de desktop. Né? Você pode utilizar smart cards, tem suporte a USB, né? E pode ser utilizado em diversas necessidades, né? Tanto para a indústria, né? Quanto para soluções pequenas. Como é que o Amador falou como é que seria essa arquitetura, né? Você tem um cliente, ele pode usar o Web Portal ou ele pode usar um conector do Spice que conectaria direto, né? Teria o engine lá e os hosts VDSM onde rodam os desktops virtuais. Eu vou passar aqui, o Amador já explanou bastante para vocês da arquitetura, né? Qual é o tamanho da TR Odonto, né? Que foi a empresa que a gente implantou, né? O Ovircht lá para suprir essa necessidade também de máquinas virtuais, servidores virtuais e de desktops virtuais. São 10 empregados, né? 10 consultórios odontológicos, né? São 5 funcionários que trabalham no administrativo e 5 atendendo, né? No atendimento aos pacientes lá, para encaminhar eles aos consultórios. A empresa é relativamente pequena, não é muito grande, né? Mas ela tinha essa necessidade de algo mais barato, que não fosse custoso para ela. A gente sabe hoje que hardware com o preço do dólar tá um pouco alto para se comprar. E até mesmo a manutenção, né? Manter esse hardware funcionando, né? O serviço também tá encarecendo bastante, né? Qual foi a ideia inicial, né, do cliente? O que ele fez inicialmente? Todo mundo recorre ao que é o Terminal Service, né? Então, o que aconteceu com esse cliente? Venderam para ele essa ideia, mas o que acontece? Esqueceram de dizer a ele que ele tinha que se licenciar, né? A empresa que fez essa implantação para ele, implantou tudo, mas esqueceu de falar para o cliente, ou subtraiu a informação, somente para vender. Vendeu para ele, ele usou por 120 dias o Terminal Service, depois começou a pedir licenciamento para ele, e ele não sabia desse detalhe, né, do licenciamento. E quando ele foi procurar saber quanto custava esse licenciamento, ele viu que estava muito caro. Ele não conseguia ter esse dinheiro em cash para estar pagando essa licença. Então, ele buscou uma alternativa, que a empresa onde eu trabalho apresentou o VDI para ele usando o Ovircht, né? Ele já tinha comprado os hardwares, e, na verdade ele não comprou, ele alugou 15 thin clients e 2 servidores, né? Um desses servidores ia ser o file server dele e o outro para prover o terminal service, né? Só que a gente precisou fazer algumas adaptações, né? A máquina que seria o terminal service dele acabou virando o host de virtualização, né? Essa máquina, ela já tinha 2 processadores, né? Eu digo que ela foi até mal dimensionada para o terminal service, né? Para poucos usuários, mas ela foi mal dimensionada. Já tinha hardware, muito hardware para pouca necessidade nesse caso, né? Já tinha 2 processadores Xeon de 8 núcleos. A gente precisou adicionar um pouco mais de memória. A gente sabe que o Windows virtualizado ele come um pouquinho mais de memória, né? A gente adicionou mais 4 pentes, só tinha 8, né? De 4 de 16 GB, a gente adicionou mais 4, passou a ser 8 de 16 GB, né? Ela já tinha um disco de 600 GB, né? De 10K. Adicionamos, já tinha 2 placas de rede, né? Ela tinha 4 portas gigabit cada uma, então 8. A gente precisou adicionar também uma Emulex, né, 10 GB, para quê? Para se conectar com storage, né, para a gente
não queria rodar tudo numa única máquina. Como ele tinha a máquina do file server, a gente acabou utilizando essa máquina, né? O iDRAC e o file server, a configuração a gente acabou utilizando, adotando para ele, transformando essa máquina num servidor de storage. A gente usou o FreeNAS. Aqui está a configuração da máquina. Tem 8 GB de RAM, um RAID 5, 4 discos de 600, né? Que dá mais ou menos aí, quando você fecha esse RAID, você tem aí um TB e mais um quebrado aí, né? Então, há espaço suficiente para utilizar. A gente pediu para o cliente solicitar ao locatário, né, mais uma placa, 10 GB também. E o que a gente fez, né? Como é que a gente trabalhou em cima disso? Atachamos o storage, né, a SCSI, lá para o Virt, né, levantamos o ambiente do Virt todo, né, proporcionamos, a gente instalou também uma máquina com Samba 4, aplicou as políticas de GPO para os usuários se autenticarem, né, as máquinas Windows, desktops virtuais se autenticarem no Samba 4, né, para usufruir do AD do Samba 4. A gente virtualizou também a base de dados deles, do sistema, né, que é Postgres, e também o RP dele que necessitava estar no Windows, né, a aplicação dele rodava em Windows, então a gente também teve a necessidade de virtualizar. E criamos 15 máquinas virtuais do Windows 7. Ele já tinha as licenças Open por causa dos antigos desktops dele. Então a gente pôde aproveitar essas licenças, que no caso para ele usando os terminais service, ele estaria usando, mas subutilizando, né? Alguma pergunta? Alguém tem um... Ok. Como é que ficou o cenário, né? Foram 15 máquinas desktops virtuais, né? Cada máquina eu criei ela com 30 GB, né? Eu criei ela com 30 GB, deu um total de 450 GB de discos virtuais no total. Memórias que a gente usou, eu procurei colocar 4 GB de memória em cada máquina, 4 núcleos virtuais para essas máquinas virtuais, né? Como é que os clientes estão conectando hoje? Os clientes estão conectando via Web Portal. A mesma autenticação que ele usa para se logar no Windows, ele está utilizando para também se logar no Web Portal. Então, por quê? O Virt está integrado, está se autenticando lá no AD. E futuramente a gente vai passar a usar o Sample User Portal, que é uma aplicação, né, pro Virt, que você configura ela, instala ela junto com o Virt, e o conector você coloca no ThinkLight. E o que acontece? Na hora que o usuário ele não vai precisar mais usar o User Portal, se logar no User Portal para depois chamar a máquina virtual, ele já vai fazer tudo para o usuário, ele vai ligar o ThinkLight, ele já vai fazer essa autenticação e já vai mostrar a tela de login do Windows para o usuário, né? Hoje está um pouco doloroso para o usuário, porque ele tem que abrir também o User Portal, se autenticar, né, para depois trazer a máquina virtual para eles lá. Basicamente é isso. Eu acho que é mais discutido que mostrar alguma coisa para vocês, né? Se vocês tiverem alguma pergunta. Sim, com certeza. Porque no caso dele ele não comprou nada, né? Ele alugou, né? E todo o hardware dele é alugado. E também tem uma outra questão também que é importante. Tu precisa analisar o teu ROI inteiro de uma estação de trabalho de um ThinkLight. São custos diferentes.
Por exemplo, uma estação de trabalho, ela tem uma série de partes mecânicas que um Thin Client não tem, que é uma única placa, super simples, que praticamente consome rede e processa muita pouca coisa. Ela não tem uma gravação de disco, não tem um disco que pode queimar, ela não tem uma intensa memória que possa dar problema num pente de memória, a questão da umidade, porque ela geralmente ela não fica embaixo de uma mesa, fica em cima. O custo que tu vai ter de alguma empresa ou algum profissional dentro da empresa dando suporte a esse equipamento. Então, se tu somar todas essas questões, uma estação simples, o mercado, se tu ligar para a Dell hoje, eu vou comprar uma estação de trabalho, a Dell vai te vender garantia de 3 anos. Tu pode estender para mais 2, que vai dobrar ou triplicar o valor da garantia, porque eles sabem que dos 3 por 5 é onde dá problema. Um Thin Client, geralmente, ele vai de 5 a 8. Se tu vai somar tudo isso, é R$1.000. Só que tu vai investir mais R$1.000 daqui a 3 anos. Daqui a mais 3 anos, mais R$1.000. Então, dependendo da aplicação que esse cliente está rodando, dependendo do tamanho que ele tem e dependendo do profissional que ele vai ter que contratar uma empresa terceira para vir lá fazer uma manutenção, o downtime daquele funcionário que vai ficar parado enquanto aquela estação não estiver disponível, somando tudo isso, pode custar o dobro ou o triplo. Então, o Thin Client, somando, olhando como o ROI, é um baita do negócio. Por isso que os bancos utilizam. Não, e... porque eu não porque o tempo é curto. Se eu fosse fazer essa análise, ia tomar quase todo o tempo da palestra, né? Então, no caso dele, como ele é só serviços, né? Esse cliente oferece serviço, ele consegue, alugando o hardware, ter uma economia muito maior, né? Porque, olha, eu sei que, acho que ficou em R$300 cada servidor, e cada Thin Client, eu acho que ele está pagando R$80 a R$100. E ele consegue depois deduzir isso no imposto de renda da empresa, né? Então, esse dinheiro volta para ele. E ele não tem custo com manutenção. Pronto, esses dias, uma das placas de rede parou. Ele ligou com 1 hora, o técnico da empresa que ele locou o equipamento foi lá, trocou e estava online de novo, né? Então, para ele... E outra coisa, o custo com energia, né? Dos Thin Clients, é 12 volts. Né? Então, e outra coisa, você pegar uma máquina dessa, colocar dentro de um consultório, a gente sabe que tem todos os equipamentos, tem questão de umidade, tem tudo. Então, para ele lá foi uma solução muito boa. Deixa eu dar um pitaco também nessa apresentação. Eu sou um defensor assim, histórico da virtualização de desktops por vários motivos. E eu acho assim, que os principais, assim, para não me alongar muito, é que quando você faz a virtualização, quando você tem um ambiente de uma empresa, o que aconteceu, né, nas últimas décadas? As empresas, processador ficou barato, HD ficou barato, memória ficou barato, e aí o poder computacional deixou de ser centralizado e passou a ser distribuído dentro da empresa. Os usuários, eles passaram a ter na sua estação de trabalho um poder computacional incrível e o preço muito barato, capacidade de armazenamento alta. E qual é o problema disso para uma empresa, no meu ponto de vista? Uma vez que você distribui a capacidade de processamento e distribui também o armazenamento, as informações da sua empresa, elas deixam de estar onde deveriam estar, num ambiente controlado, com backup, com redundância, e passa a estar espalhado dentro da empresa. Então, o pessoal de contabilidade tem as informações de contabilidade da empresa na própria máquina. O pessoal do financeiro tem as informações financeiras da empresa na própria máquina. E cada uma dessas máquinas, quando ela dá um problema numa fonte, num HD, você perde dados, numa fonte você tem um tempo sem trabalhar e tal. E o que é que a virtualização de desktops ela traz para o ambiente empresarial? Ela traz a possibilidade de você reagrupar a informação que é capital da empresa, capital, né, intelectual, capital financeiro, patrimônio da empresa, de volta para dentro do data center. E as estações de trabalho, elas ficam funcionando como terminais burros de antigamente, mas para que isso seja possível, você precisa de basicamente duas coisas. Você precisa dar para o usuário a sensação de uso real,
porque o usuário não vai querer clicar em alguma coisa e ficar esperando, porque antes ele não precisava ficar esperando, tudo respondia rápido. Ele não vai querer, sei lá, enquanto ele está trabalhando, escutar a música dele e a música dele não tocar, porque não toca se você usa VNC, não toca se você usa outras soluções de acesso remoto. E com a virtualização desktops que o Ovirt oferece através do protocolo SPICE, você tem essa possibilidade de alto desempenho na sua estação de trabalho e você está concentrando de volta os dados importantes da empresa lá dentro do seu data center, lá dentro do seu storage, que tem backup, que tem RAID, que tem no break, que tem anti-incêndio. Então, os dados da sua empresa eles voltam a estar protegidos. Então, mais do que o custo, né, da solução em si, em termos de investimento em hardware, em equipamentos, eu acho que para a empresa tem um benefício gigante, porque você está trazendo de volta para um ambiente seguro e controlado as informações que são importantes para a empresa. E que quando você tem, imagina, sei lá, o computador que a pessoa roda a folha de pagamento, deu problema no dia de rodar a folha de pagamento, você atrasa o pagamento dos funcionários um dia. São tipos de problemas pequenos, mas que você tem no dia a dia empresarial, porque parou de funcionar aquele equipamento e aquele equipamento era essencial. A virtualização desktops, ela traz de volta uma possibilidade de você, esse Thin Client aqui deu problema, eu vou para o Thin Client do lado, acesso a minha mesma máquina virtual e faço o mesmo trabalho que eu deveria fazer antes. E isso só funciona de verdade num projeto de software livre por causa de protocolos de virtualização desktop, como o SPICE é um protocolo que faz isso de forma fantástica. Assim, você assiste vídeo em Full HD, que está rodando lá na sua máquina virtual, você assiste aqui no seu terminal sem engasgo, com áudio, você faz, sei lá, chamadas pelo Skype usando microfone, headphone, e tudo isso está rodando lá dentro do data center, na sua máquina virtual, e você está fazendo aqui sem custos em relação à performance. Então, assim, todas as vezes que eu discuti projetos de virtualização desktop, eu acho que isso é um ponto muito importante a ser colocado, né? Você voltar a ter a informação da empresa, os dados da empresa num lugar onde eles deveriam estar, que é um ambiente seguro e, né, sob controle da empresa, e ter os funcionários fazendo o que eles precisam fazer, mas sem abrir mão da mobilidade, da reposição rápida de um terminal se aquilo der problema, ou da possibilidade de ir para outra sala ou para outro setor continuar fazendo o trabalho dele de lá. Então, você tem algumas vantagens nesse sentido. Mas, de fato, quando você começa uma estrutura dessa, parece cara no começo, só que você aí também vai ter uma grande capacidade de expansão, né? Pela própria consolidação, você... tem 100 funcionários, não vão estar usando esses 100 ao mesmo tempo, eu vou ter, sei lá, 20 VMs rodando de cada vez, então isso vai, né, se alternando e você tem uma capacidade de expansão bem maior. E à medida que você começa a sobrecarregar seu ambiente, você bota mais um servidor que... comparado ao custo total, é um percentual, e aí você adiciona mais capacidade para, sei lá, inúmeras novas máquinas virtuais. Acho que é bom, mas eu sou suspeito também, eu sempre defendi VDI, eu acho que é uma... Uma a pergunta é a seguinte, essa solução de gás, dos pais, eu posso fazer, eu sei que a solução proprietária permite fazer isso, né? Tipo assim, eu tenho uma imagem centralizada, atualizar a imagem centralizada com antivírus, de guerra, etc. E não impactar isso em cada cliente, assim?
Olha, no caso, pronto, como nos consultórios, como lá é terminal, o dentista ele não vai usar muitos recursos, né? Ele vai abrir o RP e checar a ficha do usuário e mais nada, né? E dar baixa lá. Como é que a gente faz lá? Atualiza uma única máquina do consultório, né? Atualiza uma única VDI, né? E a gente cria um pool que o Overt precisa e cria as outras máquinas e distribui. Pronto, né? Agora, na parte do administrativo, não. A gente deixa isso para rodar, a gente cria um schedule, o Overt permite isso. O que ele faz? Ele atualiza as máquinas virtuais fora do horário de produção, né? Ele vai atualizar o Windows, rodar o antivírus, tudo isso fora do ambiente do horário de trabalho do funcionário lá. Então não vai onerar, né? Não se vai ter esse problema. Porque se não roda mais a máquina, né, do usuário, você pode rodar de madrugada, o cara não está trabalhando. Tem, na empresa que eu trabalho, na Datacom, nós temos 300 VDIs. E, infelizmente, a grande maioria é o Windows. E antes tinha Citrix como uma opção de VDI, e um dos motivos que a gente teve para migrar para o Overt é justamente a rede. Porque como tem 300 numa mesma rede, apesar de ser toda gigabit, a rede entre os servidores é 10. No momento que tu tem o Thin Client, a atualização ocorre nessa rede de 10 GB, não na rede de 1 GB. Então a gente conseguiu tirar digamos, essa carga de transmissão de dados que o WSUS fazia para lá. A gente começou a adotar algumas estratégias de atualizações com clones e snapshots de máquinas virtuais para dentro de alguns perfis de usuários. Nós notamos que quando tu tem um perfil de usuário como é o nosso, que é engenheiro, que desenha hardware, quando eu fazia isso e atualizava para todos iguais, o cara dizia, não, mas calma aí, o meu Windows não é assim, o meu é X, ele tinha uma configuração, ele tinha um papel de parede com a filha dele, ele tinha uma coisinha colorida que ele gostava. O que a gente fez? Não, perfeito, botamos o WSUS na mesma rede dessas VMs e atualizamos essas VMs como se fossem estações de trabalho. Dessa forma, a gente atualiza assim, em horário de produção mesmo, e deixa o usuário tomar a decisão de quando ele quer reinicializar a máquina. Só que daí alguns usuários reclamavam que eles apertavam sem querer, porque o usuário é que nem formiga, né? Tu mata 10, aparece 20. Né? É horrível. Parece que todo usuário, né, final, ele parece que ele tem 7 anos de idade, né? Mesmo ele sendo engenheiro de hardware há 30 anos. Então, a gente tinha um problema que o cara, sem querer, ele apertou e ele ficava meia hora esperando o Windows atualizar, voltar, etc. O que a gente fez? A gente começou a dar 2, 3 VMs para ele. E no User Portal, ele podia estar com 2, 3 abertas e ir chaveando entre elas nos monitores. E isso, ele não teria como ter 2, 3 HDs na estação de trabalho dele. Então, a gente economizou muita energia, deu uma flexibilidade, deu poder para o usuário. Inclusive, a gente está passando nesse exato momento de uma migração do Windows 7 para o Windows 8, e que todos eles têm 2 VMs. Então, tem alguns que já se acostumaram com o Windows 8, estão usando o Windows 8, e tem outro, e continuam com a VM do Windows 7. E um detalhe que eu achei que é crucial, que é uma dica que eu fiz, eu sugeri para a companhia, e todo mundo abraçou. Nós criamos o D2 pontos, que é ligado no storage. Então, os dados dele é o D2 pontos. Então, ele está no Windows 7, ele tem um D2 pontos que está montado, que vem do storage. Ele mudou para o Windows 8, o D2 pontos está lá. Então, o dado dele flutua, migra, o perfil dele atualiza, ele tem mais VMs, ele se sentiu atendido, digamos assim. E o downtime caiu drasticamente, assim. Falando sobre o Overt nesses termos de usar uma atualização única e afetar todas as pessoas que utilizariam aquela imagem, o Overt ele tem uma funcionalidade que é a possibilidade de criação de templates, né, de máquinas virtuais,
E a gente tem um recurso que é o pool de máquinas virtuais, que o Cândido mencionou. Como é que funciona isso, né? Você cria um pool de máquinas virtuais, você diz, eu quero 100 máquinas virtuais nesse pool. E elas todas vão ser baseadas sempre na última versão disponível de um determinado template. Então, o que você faz, né? À medida que os usuários vão startando máquinas virtuais, esse pool que você definiu que ele tem um limite de 100 máquinas virtuais, as máquinas virtuais vão pipocando dentro do pool, né? Vão sendo inicializadas dentro do pool. E, à medida que elas vão sendo inicializadas, elas vão usando como base de sistema operacional a última versão daquele template que você especificou. Então, a máquina virtual ela é sempre a versão mais atualizada do template. Então, você pode ter esse template sendo um disco atualizado do Windows, que você fez uma atualização, e todo mundo que ligou máquina virtual naquele dia vai ter o Windows atualizado, porque está vindo a partir daquele template. E se você agregar isso, essas soluções de ter um D2 pontos montado via rede, ter um perfil móvel, você vai ter sempre uma máquina do usuário com todas as informações dele, todo o perfil dele, usando sempre a versão mais atualizada do Windows do template. Então você consegue otimizar isso sem dúvida. Você não precisa atualizar todos os desktops virtuais, cada update que sai do Windows. Você atualiza o template, né, a base que serve para todo mundo, e você consegue, né, espalhar essa atualização de forma um custo muito baixo. Do Pulse on Stateless. Isso é uma coisa muito legal, porque você acaba com uma imagem de máquina virtual, criando um pool todo baseado nessa imagem. Então você pode criar, sei lá, 100, 200 máquinas virtuais, todas usando o mesmo disco base como referência. Elas vão ser stateless, porque quando o usuário desligar o que foi alterado nessa máquina virtual vai ser descartado, mas com as próprias ferramentas do Windows, né, Active Directory, perfil móvel, documentos montados em um driver remoto, você consegue ter uma imagem de máquina virtual atendendo toda a sua empresa, todos os desktops virtuais e cuidar dela, né? Cuida dela com carinho, atualiza ela toda noite e tal. E aí todo dia todos os usuários vão conseguir ter, né, uma máquina atualizada sem ter esse downtime que você mencionou. Legal. Da minha parte não, porque é uma empresa de engenharia de software, então os caras morrem de medo da nuvem, apesar de adorar. Olha, no caso, a gente chegou até a fazer esse estudo, só que a gente não tem um link bom, né, de qualidade no nosso país. Então ainda não é viável. Não é viável. A gente fez estudos e não... A gente fala... Não, na verdade, você não tem qualidade, né? Às vezes, como o Amador falou, você quer ter um áudio, um vídeo, o usuário, ele quer ter essa liberdade na máquina, né? Então... O Spice não trafega pouco. Ele otimiza tudo que trafega. Então, tipo, se você vai trafegar uma imagem, é uma imagem em bitmap, ele usa a biblioteca de compressão de bitmap e tal. Mas... o custo de você ter uma boa solução de VDI em termos de protocolo de acesso é a rede. Tipo, se eu for assistir um vídeo em Full HD, não tem mágica. Esse vídeo vai ter que ser transmitido pela rede. Por mais que o Spice trate isso de uma forma inteligente, ele pega um vídeo, ele monta uma espécie de serviço de streaming e transmite o vídeo que na máquina virtual é um MP4, e está sendo executado localmente. A transmissão disso via rede é utilizando uma tecnologia de transmissão por streaming. Então, né, para otimizar, para você conseguir fazer buffer local, para você conseguir não ter engasgos. Então, por mais que isso seja muito bem feito, isso tem um custo.
Então, se você está com a imagem da máquina virtual, com a tela dela e não está fazendo nada, tu não está usando nada da rede. Na hora que você abre alguma coisa, isso tem que ser rápido. Para o usuário, a resposta tem que ser rápida. E o custo disso ser rápido é rede. E se tu tem um link que é lento, uma conexão, sei lá, de 512K, de 1 mega, isso pode ficar complicado, não para um usuário só, mas quando você pensa do ponto de vista da empresa, né? Imagina, sei lá, 100 pessoas usando o desktop virtual ao mesmo tempo, num link da empresa que é de, sei lá, 50 mega. Pode ser que não fique legal, apesar do Spice ter o tratamento mais inteligente possível. Ele identifica, inclusive, o link está lento, o ponteiro do mouse não vai ser lá na VM, o ponteiro, a imagem do mouse vai ser projetada no cliente e o mouse real vai ser invisível seguindo o ponteiro que está no cliente. Mas se o link é rápido, a imagem da setinha do mouse pode estar lá dentro da VM, porque a resposta vai ser rápida. Ele tem esse tipo de tratamento, mas o preço de você ter, né, VDI de alta qualidade é a rede. E aí você tem que fazer uma boa avaliação disso. Eu uma vez fiz uma medição assistindo um vídeo Full HD dentro de uma máquina virtual monitorando a rede, dava 1.2 megabit por segundo de uso da rede. Então, lógico, isso é o pior caso, mas o que eu quero dizer é que o link ele tem que ser levado em consideração, né? Então, se você bota isso para fora da tua empresa, garante que o acesso vai ser bom, senão o usuário começa a reclamar, né? O que eu posso dizer é que tem empresas, né, que já tem um link, fecha uma rede de fibra, né, de matriz com filial de 20 gigas, que já está conseguindo utilizar, né? Então, lá na filial dela, tem os FinClients e com tudo com VDI, se autenticando na matriz e trabalhando dessa forma, né? Mas claro que eles não podem abrir vídeo, tem todas as políticas GPO do AD que não permite isso. Mas a qualidade, né, é perfeita. Agora o link tem que ser bom. Sai uma fibra dedicada, né? Como se fosse uma rede local mesmo, é só extensão, né? E eles utilizam sem problema nenhum, dessa forma. Agora tem que ter qualidade o link. Pessoal, meu nome é Marcelo Barbosa, eu vou falar um pouquinho sobre o Gluster, que desde o princípio do Ovirt ele foi suportado. O Ovirt tem uma característica de que desde o princípio ele procurou sempre suportar o maior tipo de storage, o maior número de storages possíveis, e o Gluster foi um deles. O Gluster é um motivo de muitas discussões nossas, internas, externas da comunidade, de qual as melhores práticas de se utilizar ele, se existe alguma recomendação de se usar ele com as VMs do Ovirt, como resolver questões de split brain, ou seja, ter duas VMs rodando iguais em hosts diferentes, porque a gente está falando do storage de rede, um storage distribuído, que traz benefícios. E pela experiência que eu tenho na Datacom, pela experiência que eu tenho com o Ovirt, eu queria trazer um pouquinho dessas ideias para vocês, mostrar um pouquinho. Para quem não sabe o que é o Gluster, eu vou mostrar rapidamente. Nós temos uma agenda bem compacta para servir no nosso tempo. Quero mostrar um pouquinho da arquitetura do Gluster, como é difícil instalar ele, é uma linha só. Como é difícil criar um volume Gluster, é uma linha de comando também. Como eu checo, como eu testo se o Gluster está funcionando ou não. E também como eu já deixo o Gluster resiliente. Porque tem uma série de questões. Eu posso ter 10, 15, 20, 100, 1000 servidores sendo nós do meu storage. Isso daí tem uma série de benefícios que a gente consegue ver com servidores do Facebook, do Google. Cada servidor do Google, do Facebook, por ser um grande player, precisar de muito storage, não existe uma empresa no mundo que consegue fornecer um storage para esses grandes players. Eu não tenho lá uma MC2, uma Oracle ou qualquer outra, uma Toshiba, sei lá, que consiga fornecer um storage para eles que eles consigam utilizar. Então eles foram para uma abordagem de file system distribuído, que é justamente a proposta do Gluster. E isso eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como deixar isso uma configuração simples
inteligente e que vai funcionar casadinha com o Virt, porque o Virt ele é um projeto co-irmão do Gluster, assim como o FreeIPA. Então, quem usa AD na sua empresa para controlar a sua Active Directory, para controlar suas máquinas Windows, e tem máquinas Linux, com certeza deve dar uma olhadinha no FreeIPA, que ele trabalha sincronizado com a AD. Ao mesmo tempo, quem tem um storage Equalogic da Dell, ou tem um storage MC2, e tem uma série de blades, ou uma série de lâminas, uma série de servidores que tem HDs internos sem uso, e já tem uma virtualização, deve dar uma olhadinha no Gluster, para dar um sentido para esses HDs. Porque existe uma oportunidade nesse mercado e que muitas empresas não estão explorando. Tá? Começar mostrando para vocês a parte da arquitetura do Gluster. Quando eu tenho um storage Gluster, eu automaticamente já consigo fornecer NFS, CFIS, Fuse e OpenStack Swift. O que isso na prática é? Em vez de eu instalar um NFS Server, só o daemon do Gluster, que é aquele daemon ali, ó, GlusterD, que está aqui, ó, aqui, ó, exatamente aqui, ó. Esse daemon, ele já starta todos esses protocolos. Então, em vez de eu montar lá um servidor Samba para ser file system, claro que tem uma série de benefícios em ter um servidor Samba, mas se eu quiser somente aquele disco puro para ser usado, para ser montado, eu já consigo ter ele com Gluster. Se eu quiser ter um NFS Server, eu já tenho ele com Gluster. Eu já tenho Fuse, que é o Gluster FS, que é um tipo um protocolo de comunicação direto, nativo do Gluster, é um nativo client. Ou OpenStack Swift, que também seria uma conexão direta com o OpenStack. Então, quando eu monto um storage Gluster, eu já tenho isso fornecido. E a ideia é justamente eu ter isso. Eu tenho servidores físicos, eu tenho bricks, que são tijolos em inglês, são tijolinhos que eu vou montando em um tijolinho em cada servidor. A soma desses tijolos, eu tenho um volume, que seria a terceira coluna, que seria a parte de Cloud Volume Manager. Eu tenho um volume que ele está disponível na minha rede e está acessível. Como o Paim mesmo estava comentando, o custo disso, você tira o custo de ter um hardware proprietário ou um hardware dedicado somente para o teu storage, para o teu file server, para transferir esse custo para a rede. Então, se tu tem uma rede de 1 gigabit, ela vai funcionar, mas não é a tua melhor, tu não vai conseguir tirar o teu melhor suco do teu storage, porque cada comunicação, dependendo de como tu configurar, ela vai ficar mais lento ou mais rápido, de acordo com a tua configuração e a tua rede. Então, o Gluster mesmo aconselha que se tenha comunicação no mínimo 10 GB entre os seus nós, os seus bricks. Inclusive, quem tem Infinity Band seria, digamos assim, a cereja do bolo. Seria o perfeito para esse tipo de cenário. Indo um pouquinho, passando da arquitetura, como eu instalo o Gluster. Então, se eu tenho Fedora 22, se eu tenho CentOS 7.1, Red Hat Enterprise Linux 7.1, simplesmente em um install "-y", né, já aceitando o yes, Gluster FS Server. É tudo que eu preciso. Não preciso mais nada. Tenho arquivo de configuração? Tenho. Preciso mexer? Não. Devo mexer somente para usuários avançados e principalmente desenvolvedores que estão preocupados em mexer em arquivos que são gerados pelo CLI do Gluster. O Gluster tem toda uma filosofia. Instala e usa via CLI. Não precisa ir lá mexer em arquivo de configuração, ter um segredinho guardado no bolso de como configurar. Não é necessário. O CLI ele cobre todas as funções do Gluster. O CLI é enorme, é muito bom e muito rápido. Depois que eu instalei ele, eu vou criar um volume. O que eu preciso? Ali eu botei na primeira linha, Server 1. Por quê? Eu vou pegar um servidor meu. Digamos que eu juntei 2 servidores, que é o meu cenário aqui. Eu tenho 2 servidores, poderiam ser 1 milhão de servidores. E poderiam ser máquinas virtuais também, tá? Para o Gluster isso não interessa. Eu vou disponibilizar um path. Então eu vou dizer, no servidor 1, eu vou fazer probe
com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com quantos eu quiser. O que ele vai fazer? Depois que eu instalei em cada um deles o cluster, eu tenho o serviço, o daemon clusterd, no caso do Fedora 22, do Hell 7.1 ou do CentOS 7.1, é o clusterd.service. Eu vou lá, systemctl enable clusterd.service. Depois, systemctl start clusterd.service. Estou com esse daemon funcionando, aberto, meu firewall está configurado corretamente. Eu vou numa das máquinas, apenas numa, e vou lá e dou um cluster peer probe. Ou seja, isso eu estou liberando a comunicação entre... Eu estou tornando amigo os meus servidores. Então, eu criei um laço de comunicação entre eles. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma série de arquivos de configuração no servidor 1, no servidor 2, no servidor 3, em todos eles que eu for colocando ali. Eu não preciso rodar essa linha de probe um a um. Eu posso concatenar colocando o 2, o 3, o 4, tudo na mesma linha. Inclusive, tem gente que faz até um for nisso daí. É bem comum a gente ver isso acontecendo na comunidade. Depois, como é que eu confiro se eu estou conseguindo, de um único servidor, me comunicar com os demais? Como eu checo se o probe deu certo? Eu vou lá e dou um cluster peer status. O comando cluster é o que a gente chama de CLI. É o comando de line do cluster. Tudo acontece ali, eu faço tudo ali. Eu não preciso de uma interface gráfica, como o Ovirt tem, porém, no Ovirt, no Engine, eu tenho uma aba chamada Volume. Nessa aba, tudo que eu faço no CLI, eu já estou podendo fazer no Ovirt 3.5.4 e principalmente no Ovirt 3.6, que é a nova release, tem uma integração muito melhorada na parte de cluster, entre Ovirt e cluster, com o objetivo do Ovirt gerenciar essas linhas de comando, apesar de simples, importantes, via o próprio Ovirt. Para mim não precisar ir para a linha de comando de forma alguma, mas por trás dos panos ele faz isso lá por trás. Depois que eu tenho o meu peer estabelecido, eu já tenho uma comunicação, no meu caso, entre o servidor 1 e o servidor 2, eu tenho um diretório no servidor 1 chamado exp1, e no servidor 2 eu tenho um outro diretório chamado exp2. Poderia ser exp1, os dois? Sim. Poderia ser Marcelo e Barbosa no outro? Sim, o nome que eu quiser. Não existe restrição alguma sobre isso. É uma questão de como você, como administrador desse storage, vai se organizar, vai se entender. É você que escolhe. Depois que você tem esses dois PF estabelecidos, eles criados, e obviamente eles estão acessíveis, não está lá com chat TTR mais I, por exemplo, que eles são imutáveis, eles estão acessíveis, eu posso utilizar, eu posso criar, eu vou lá e dou um cluster, isso pode ser em qualquer um dos servidores, por quê? Porque eu estabeleci um probe, eu posso fazer o probe no servidor 1 e no servidor 2 e criar o volume. Em qualquer um, o cluster, no momento que eu fiz o probe, eu acabei de criar um cluster. Está à minha disposição. Então, eu vou lá em qualquer um dos servidores e crio o volume. Cluster, volume, create, o nome do meu volume, o tipo de volume. Eu estou usando o réplica aqui, porque é uma sugestão, é uma orientação do projeto Ovirt que tu tenha réplicas. E até uma questão de missão crítica. Eu vou botar minhas VM lá dentro, se queimar um servidor, eu quero que o mesmo arquivo da VM esteja replicado em outro. Ele vai fazer um RAID 1 por rede. Seria, digamos, de maneira tosca, explicando, seria assim. E eu vou dizer que a réplica é de 2 em 2 servidores. Então, eu vou apontar o primeiro nome e o segundo. O primeiro nome vai replicar tudo que cair nele para o segundo. O terceiro para o quarto. O quinto para o sexto, e vice-versa, e assim vai indo. E depois eu só tenho que dizer o tipo de transporte que eu vou ter, se eu vou fazer um transporte por TCP, pode ser RDMA, pode ser por alguns outros tipos de protocolo, como InfinityBand, enfim. O mais trivial e o básico é o próprio TCP. E ele trata muito bem o TCP. Na realidade, o que ele vai utilizar é o TCP da melhor forma possível, da forma mais inteligente possível. Por isso, uma rede de 10 GB é muito bem-vinda entre essa comunicação. Depois eu coloco o host
é ideal se colocar um IP ou tu usar o FQN completo, tendo em vista, claro, que tu vai ter um DNS bem estável, bem seguro. Eu também aconselho a botar no etc hosts todos esses servidores bem escritos, caso o DNS caia. Sabe como é que esse serviço de DNS é um pouco bandido, né? Às vezes ele cai e daí eu vou perder a comunicação do meu storage. Então eu tenho que pensar em todas essas situações. E eu vou colocando todos os meus servidores. No caso, aqui eu tenho um exemplo claro. Eu tenho um arquivo 1, o file 1. Ele vai ser gravado no brick 1 e vai ser gravado também no brick 2. Esse file 1, ele é um arquivo de VM do Ovirt. À minha disposição. Eu posso colocar lá como storage domain GlusterFS dentro do Ovirt. Ou eu posso criar um storage domain NFS dentro do Ovirt. Porque o Ovirt não precisa saber que é um cluster. Toda a gestão do storage eu posso escolher fazer pelo Ovirt ou não, ou fazer para console. É super simples a gestão do storage. A gestão do storage é isso. Tudo aquilo que a Dell, que a MC2 nos vendem como uma oitava maravilha, eu entro lá no Ecologic, tem uma interface web, eu posso mexer, faço, aconteço. Quantas vezes na vida eu fiz aquilo? Quando eu entro, crio um volume e saio. Então, por que eu não posso fazer isso da minha máquina por um SSH, por console, em qualquer um dos servidores? É uma boa ideia. Assim o Gluster vem facilitando a nossa vida. Como eu testo se o meu volume está funcionando? Eu vou lá e dou um Gluster, volume, info, o nome do meu volume. Ele vai trazer todas as configurações do meu volume. Ele vai mostrar como o meu volume foi criado. E eu quero saber se o meu volume está disponível para os usuários ir lá e já montarem ele. Eu dou um Gluster, volume, status, o nome do volume. Ele vai dizer todos os protocolos que o Gluster levanta, CFIS, NFS, Fuse, que é o Gluster FS, etc. Está tudo funcionando. Ele vai mostrar tudo com yes ou no, yes ou no, yes ou no. Eu tenho depois, eu posso montar esse volume e testar. Então, em qualquer um dos hosts, eu monto. Eu vou ali, ó, monte -t, GlusterFS. Por quê? Porque eu quero usar o cliente nativo. O cliente nativo, obviamente, ele é mais rápido que o NFS. Ele trabalha com uma sincronia, ele entende o que ele está fazendo. Ele entende que aquilo ali é um storage cluster. Ele é muito mais performático. Por isso que o Ovirt coloca lá no storage domain um tipo de storage GlusterFS. Ele vai entender que aquilo existe, ele vai usar por trás o Fuse. Isso dá aquela performance que de repente está faltando no nosso ambiente. Eu vou montar o meu volume no MNT e vou testar. Também posso montar como NFS. E no momento que eu criei, eu já posso testar e entregar para todos os usuários. É bem comum na Datacom, a gente cria um volume e já entrega para o cara começar a gravar os firmwares lá no NFS. E aquele volume já está dentro do cluster, já está em réplica 2, ou seja, o cara grava um firmware novo, ele builda um firmware novo, e eu já estou fazendo backup, porque eu já estou replicando na hora. E depois, obviamente, né, porque eu não acredito em Papai Noel, eu faço o backup do cluster também. Então, eu tenho o backup do cluster, o cluster replica para mim, o usuário, em 1 minuto, eu criei um NFS server, disponibilizei para ele, está tudo pronto. É super simples de gerenciar essa parte. Daí vem uma pergunta. Eu vou botar qual IP no Ovirt? Qual dos meus 2 servidores eu vou botar no Ovirt? Se eu pegar e falar que é para montar no Ovirt o servidor 1, e o servidor 1 cair, o meu storage cai. Apesar do 2 estar com todos os dados, estar funcionando. Daí vem um cara chamado CTDB, que foi o projeto Samba que criou, que ele tem como objetivo ser um IP virtual. Eu vou lá e instalo um daemon, que é yum install ctdb, ele instala tanto no Fedora como no CentOS 7, 7.1, Hell. Está acabando. Já está acabando. E eu vou lá e instalo, e o que acontece? Ele justamente cria essa resiliência. Ele vai pegar e vai fazer o meu IP flutuar. Eu vou dizer que IP que eu quero, e vai ser um IP que vai estar nos 2 hosts ao mesmo tempo. Então, se o Ovirt pegar e escolher esse IP nesse host, e o host 1 cair,
ele vai gerar um delay que ele perdeu comunicação. Ah, perdi comunicação com o storage. 5 segundos, que é a configuração default do CTDB, ele vai apontar para o outro, o CTDB vai levar o IP virtual para o host 2, o server 2, e vai estar funcionando automaticamente. Para finalizar, eu fiz aqui um exemplo, aqui eu fiz a montagem do tipo Gluster FS, e ele já ativa uma questão de quorum, porque o Virt pede quorum, ou seja, ele pede que os dois estejam ativos. Se os 2 servidores ou 3, que é a recomendação do Virt, não estiverem ativos, ele vai lá e congela o storage por uma questão de proteção, que é o split brain. E é basicamente isso. Eu sei que é muito pouquinho tempo, mas é uma ideia de poucas dicas, que é o CTDB, como é simples montar, como é simples usar o cluster, e que dizer que também na Datacom, onde eu trabalho, nós tínhamos muitos servidores com HDs de 600 GB totalmente parados. Então eu peguei esse bando de HD de 600 GB de vários servidores e fiz um baita do storage. E esse storage hoje é o que nos atende em produção de engenharia. E isso daí eu poupei da companhia mais ou menos uns $120 mil, que estava dentro da companhia e ninguém olhava. Ah, eu não uso HD de lâmina, de blade. Ah, não, nós usamos hoje. E é o que nos salva hoje. Então, é mais ou menos uma ideia para dizer para vocês que todo HD que vocês acharem dentro do servidor que não está sendo usado, o cluster só precisa de um daemon e de um path disponível. Ele transforma aquilo num storage que, de repente, vocês não têm dinheiro nessa crise para poder comprar. Eu queria mais ou menos dar esse recado. Se vocês têm alguma dúvida, nosso tempo já esgotou, mas eu agradeço a presença de todos aí. Muito obrigado. Isso, por favor, nos visitem lá no stand do Fedora, no stand do Virt. Ele está perto do café, lá perto do banheiro. Né? Se alguém está apertado, já passa ali. Então, a gente está lá à disposição. Abraço.